Os lobos comem noite adentro, dragões voam ao relento. Uma alma perdida não dorme jamais, com medo de bruxas e coisas por trás. Khajiit. Khajiit é uma das raças de animais que habitam no continente de Tamriel, principalmente sua província natal de Ellesmere. Os Khajiits são Ketei e são reconhecidos por sua aparência felina e seu sotaque com acento. Juntamente com os Argonianos, eles são referidos nas raças bestiais de Skyrim. Por isso, Khajiit tem uma imagem pública negativa. Conhecidos por sua agilidade natural e discrição, muitos Khajiit desprezam armas em favor de suas garras. Quando envolvidos em combate, eles geralmente aplanam os ouvidos e estreitam os olhos e mostram seus dentes, semelhantes a um gato na vida real. Devido às suas habilidades furtivas, inteligência sedutora e agilidade latente, eles se fazem de ladrões e assassinos adeptos. Muitos Khajiits também são guerreiros, embora isso seja principalmente verdadeiro para os Ketei-Hat, uma raça mais alta e mais poderosa do que os Ketei, que raramente são encontrados fora de Ellesmere. O Ketei, encontrado em Skyrim, é muito mais ágil, além de sua agilidade natural e proficiência. Eles têm o benefício adicional da visão noturna. Essas habilidades combinadas com a tendência geral de seres humanos e Mer, levam muitos Khajiits a irem fora de sua província natal e se tornarem assassinos profissionais, ladrões, bandidos em outras terras. Os Khajiit na província de Skyrim encontram sua natureza astuta, adequada ao mercantilismo e ao comércio. Ainda estão mais envolvidos no tráfico ilegal de escuma, que é um narcótico. Provérbio. Um monte de Khajiit recorre ao contrabando e ao roubo para sobreviver. Algumas maçãs ruins enganam o grupo. Você sabe como é. Isolda. Khajiits são tipicamente vistos como cidadãos de segunda classe devido à sua aparência bestial. Muito mais vistos como cheios de truques e mentirosos, ladrões e toxicodependentes, o que é exato em alguns casos. Por isso, os cidadãos têm dificuldade em confiar nos Khajiits. Os insultos raciais para com os Khajiits emergiram deste estereotipo negativo, sendo chamado de gato, tapete, ou, às vezes, apenas como um mero acessório. Khajiit é um alvo de discriminação racial em toda parte de Skyrim. Como se pensa que eles estão mais inclinados ao crime do que outras raças, de acordo com a Kahari, um comerciante Khajiit feminino que vende quase todos os tipos de coisas em Skyrim. São os Nords, eles não gostam de pessoas de fora de suas terras e por isso estamos proibidos de entrar em suas cidades. Quando eles nos veem, apenas como batedores de carteiras e negociantes de escuma. Assim, as caravanas de Khajiits são obrigadas a conduzir negócios e acampar inteiramente fora das muralhas da cidade. Eles foram oprimidos e escravizados por famílias ricas e indústrias primárias em Morrowind. Até muito recentemente, o rei Helst proibiu a escravidão. Eles também têm uma forte despreocupação racial com os Argonianos, um sentimento exigido pelos vizinhos orientais. Isso faz com que a tensão no sul de Cyrodiil, na cidade de Lewin e Bravil, onde os Ellesmere e Black Marsh são bastante próximos, e que tem uma grande popularidade de ambas as raças.
A Confederação de Elsemir, no terceiro reinado, segundo o domínio de Mer, com sua separação no ano de 99 da Quarta Era. Depois das luas desaparecerem por 3 anos, essa mudança de liderança, no entanto, não corrigiu os racismos que os homens têm para com os Khajiits, e muitos ainda são considerados mais do que muitos menos cidadãos e pequenos brutos. Biologia. A característica mais notável do Khajiit é sua aparência de felino, sendo baseados em gatos na vida real. Eles se assemelham a eles, e a gama de combinações de características faciais lhe permitem ter caras numerosas e variadas. Alguns assemelham-se a gatos de montanha, como linces e pumas, enquanto outros exibem características equivalentes a espécies de gatos do Velho Mundo, incluindo tigres, leopardos, e mais alguns se assemelham a gatos domésticos. Seus rostos são muitas vezes manchados de manchas ou raspados com listas, embora sejam relativamente fracas, especialmente em comparação com as marcas em negrito dos gatos do mundo real. A sua gama de acessórios inclui cabelo, semelhante a um cabelo humano, às vezes de métodos, com muitos elogios, juntamente com alguns acessórios exclusivos de Khajiit, como extensões de pele de lince nas pontas das orelhas. Eles também se personalizam com brincos, às vezes bigodes faciais, sendo em algumas vezes semelhante a barbas padrões. A aparência e a fisiologia de um Khajiit baseia-se no calendário de Macer e Secunda. Os Khajiits vistos em Skyrim são Katwe e abrangem apenas uma das formas possíveis que pode assumir o nascimento, que vão desde um gato de casa geral até animais selvagens gigantes, ou mesmo um pequeno Bosmer. Quando me lembro de minha trajetória até aqui, fico assustado o quanto sofri. Vendido aos 10 anos como escravo por Archens para feitores de Cyrodiil e marcado para trabalhar nas construções, aos poucos perceberam minha habilidade aquática e presteza. Foi nesse ponto que tudo começou, que meu infortúnio começou. Nascido com uma tonalidade de escamas não normal, um azul cor do oceano como nunca fora visto em minha casta, tive os chifres cerrados para evitar maiores problemas. Fui obrigado a participar da manutenção e construção de fossos, muros e diversas construções sobre as águas, passando a estar constantemente sob a influência de águas às quais a maioria tem nojo. Minha tonalidade devido à imersão constante mudou ao passar dos anos, de azul oceano para um tom negro e muitas vezes brilhoso. Tom este que de certa forma me ajudou a sobreviver quando alcancei minha puberdade, pois devido às exoticidades de algumas damas com desejos libertinos da alta sociedade, passei a servir algumas casas como objeto para que elas satisfizessem as faltas de seus consortes, que passavam os dias até meses longe de seus lares. Como quando construía, aprendi tudo que pude sobre relacionamentos interraciais e fisiologia de outras raças, descobrindo em mim uma diferença entre meus irmãos Wasek Hallel. Consegui escapar do meu jugo quando completei 21 anos, quando minha casa de feitores se viu destruída devido a uma pequena guerra civil. Passei a viajar, trabalhando de cidade em cidade, Ramsfole, Alexwell, Blickersway, Apple Arch, como servo, bardo, mendigo, e sim, como prostituto, em qualquer templo da deusa de Bela. Para sobreviver, eu não queria que meu futuro fosse retornar à escravidão. Argonianos. Argonianos, ou Sax-Lehel, são a raça ovípara de reptilianos nativos da grande e pantanosa província conhecida como Black Marsh, uma região de Tamriel. Eles podem ser encontrados em números menores em todo o continente e foram apresentados em todos os locais principais até agora. Os Argonianos são uma das poucas raças
completamente não relacionada aos homens de Mer, sendo descendentes diretamente da Hist. Enigmáticos e inteligentes, os argonianos são especialistas em táticas de guerrilha e suas habilidades naturais se adequam à sua pátria pantanosa. Eles desenvolveram imunidades a doenças que atormentam muitos exploradores potenciais da região e são capazes de explorar facilmente locais subaquáticos devido à sua capacidade de respirar na água. Os argonianos também têm uma resistência a veneno. Argonianos se fazem de ladrões proficientes devido às suas excelentes habilidades de bloqueio e furtividade, e também são guerreiros e arqueiros muito capazes devido ao uso constante da guerrilha em toda a sua vida. Black Marsh, também conhecida como Argônia, uma das 9 províncias de Tamriel, a pátria dos Argonianos. Os Argonianos estão perfeitamente adaptadas a essas florestas tropicais. A província é preenchida com grandes vias navegáveis, interiores e pantos impenetráveis, a florestas densas e os rios interiores pantanosos, e os matocos de manguezais tornam quase impossível chegar ao interior de Black Marsh, a menos que seja um argoniano. Os exploradores que não são argonianos geralmente acabam mortos pela fauna nativa de Black Marsh, doença ou argonians. Por isso, apenas os argonianos nativos podem viajar com sucesso pela província. Os argonianos começam na vida como ovos. Quando os ovos de argonianos colocados, eles são colocados perto de árvores Hist, em áreas conhecidas como piscinas de eclosão. Quando os ovos tecem, ou quando os ovos abrem, eles formam uma conexão com a Hist. E por qualquer motivo que essa conexão com a Hist está presente ou é cortada, o ovo morre. Isso foi usado com um efeito temível durante a Guerra dos Três Banners, quando um alquimista Altmer chamado Húvitar quase conseguiu destruir uma geração inteira de argonianos nascidos usando uma relíquia chamada Ovo Minêmico. No entanto, ele foi frustrado pelo Vestige, embora não antes da maioria dos ovos de Shadowfen serem destruídos. Em circunstâncias extremas, no entanto, os argonianos, ou melhor, The Hist, podem adaptar a climas que são muito frios para os ovos, que permitem que uma argoniana feminina leve uma criança. Esta mesma regra aplica-se a pequenas tribos nômades de argonianos. Depois de nascer, as crianças argonianas bebem a seiva de Hist e continuam fazendo isso durante a sua infância. Segundo eles, a seiva da árvore é histórica. Quando bebeu de um Hashin sua alma, quando o argoniano morre, sua alma viaja de volta para Hist e é armazenada até que outras bebidas produzidas pela Hist se façam sair dela. A Hist dá uma alma a um argoniano quando nasce. Assim o ciclo se repete. Desconhece um Histin que realmente teria uma própria alma que não venha da Hist. Por causa dos rituais de parto em Black Marsh e da dependência das crias da Hist, é considerado raro que um criador nasça fora da província e longe da conexão com as árvores. Mas é possível. Um argoniano chamado Jahit nasceu na escravidão na província de Morrowind e foi privado da Hist como um Hatchin, mas finalmente retornou para Black Marsh com a mulher Dunner, com o qual se casou. Embora pudesse funcionar em outras sociedades, ele foi descrito como desfavorecido ou desajustado na sociedade argoniana, incapaz de entender as pistas sociais dos argonianos e a linguagem corporal. Isso, claro, foi culpado por sua falta de conexão com a Hist. Como os argonianos passam pela maturidade, é bastante debatido e mal compreendido. Às vezes afirma-se que o argoniano cresce através da infância. A sequilha da Hist, uma lava da árvore, determina seu gênero e aparência.
O caso de Jahrit faz com que esse problema, como ele nasceu longe das árvores e amadureceu sem a seiva, tornando-se um homem adulto sem influência da Richt. Embora tenha havido algumas teorias sobre os ciclos de vida, afirmando que os arganianos podem mudar de gêneros ao longo de suas vidas. Isso pode ser realmente uma referência a seu ciclo de reencarnação com crias da árvore Richt, dando-lhe suas almas. A alma masculina falecida, entretanto, uma das crias femininas de nova geração, criando assim um novo ciclo de vida e uma mudança de gênero, a alma reencarnada à medida que são renascidos e etc. Os arganianos têm brânquias em seus pescoços, estão cobertos por escamas e isso dá aos arganianos a capacidade de respirar debaixo d'água, o que provou ser uma vantagem em combate com outras raças, especialmente nos pântanos de Black Marsh. Os arganianos são treinados em guerrilha, afogam seus inimigos arrastando para a água e segurando os soldados, caminhando ao lado dos rios e viajando nos navios de oceano ou barcas ao longo dos rios, atacados por arganianos que emboscam da água onde sempre esperam o inimigo. Eles então o matavam ou são forçados a fugir para a água, desaparecendo nas profundezas. De qualquer forma, é uma estratégia eficaz em vez que não podem ser seguidos nos oceanos e rios mais profundos. Durante a guerra, o Império Renan, alguns arganianos construíram uma sede e acampamentos no fundo de lagos e rios para garantir a segurança. Mesmo que pudessem ser alcançados, as brancas arganianas ou as barbatanas e caudas de profusão, os dentes afiados, as garras e a visão subaquática significa que lutar contra um na água não seria nada menos que suicídio. Os arganianos têm dentes afiados, muito afiados, que revestem sua boca, o que, se estiverem desarmados, pode ser usado como uma arma eficaz. Se o arganiano se tornar um vampiro, parece ter 10 anos e seus olhos ficam vermelhos e quase vazios, embora suas pupilas estejam claramente visíveis. Os arganianos parecem ser uma das poucas raças de Skyrim que tem a vantagem extra da sua cauda, que os ajuda a nadar na velocidade excepcional. Os arganianos também são extremamente eficazes como assassinos e ladrões. Os arganianos fêmeas também são retratados por ter seios em algumas formas de arganianos. Os arganianos têm uma grande variedade de características cranianas, como barbatanas, penas, cumes, espinhas, espigas ou chifres. Os arganianos fêmeas são conhecidos às vezes por perfurar essas características. Os arganianos, os Naga, é uma raça que se assemelha a homens cobra, com braços, pernas, cuja altura variou de 7 a 8 pés de altura. Eles tinham escamas pretas e olhos negros, grandes bocas cheias de dente, e geralmente moravam nos pântanos internos de Black Marsh. Eles tinham muito pouco contato com os imperiais e outras raças que não são nativas de Black Marsh. Quando o arganiano morre, sua alma viaja para as árvores de Richt, assim ele passa suas lembranças para cada nova geração. No entanto, foi demonstrado que memórias podem ser perdidas na corrente do rio. A passagem do tempo, mas o conhecimento vital será recuperado pela Richt. Isso é, mostrando quando a história de Hrimthur mostra aos habitantes como usar a Richt Amber para alimentar as defesas da cidade contra um ataque do domínio. No entanto, desconhece o que acontece com o arganiano que não morre na proximidade de um Richt, se eles ainda viajam na história mais próxima ou se simplesmente deixam suas memórias se perderem para sempre. Cultura. Muito pouco se sabe sobre a cultura arganiana a partir da Quarta Era. O terreno difícil para dentro de Black Marsh, juntamente com as aparentes políticas isolacionistas dos arganianos, torna-se um grande mistério. Sabe-se para cara grande ênfase ao Richt, as árvores estranhas que são abundantes no pântano,
Mesmo pouco sabe sobre a história do Richt. Isto é assunto de muitos rumores e especulações. Acredita-se que os argonianos são de alguma forma codependentes das árvores e que a Richt de algum tipo de forma de mente colmeia. Os costumes marciais dos argonianos são um dos poucos aspectos conhecidos na vida argoniana, ao contrário dos cidadãos de Skyrim, que se refere a casar usando um amuleto de Mara. Alguns argonianos aderem-se às suas tradições de casamento nativo. Em Black Marsh, o costume é apresentar um amante com uma banda de casamento argoniana, que é elaborada por um membro do cortejo. Cada anel é exclusivo e tem um significado pessoal para o criador. A cerimônia real do casamento é muito longa e complexa e envolve rituais únicos falados na língua nativa dos argonianos. No entanto, parte de sua cultura é totalmente conhecida quanto qualquer estranho de Black Marsh. E a perícia argoniana na guerrilha, os séculos de crueldade e escravidão Dahmer fazendo com que os argonianos se rebelassem muitas vezes, embora a Argônia como um todo, durante a parte da história, nunca poderia entrar para uma guerra plena com os elfos das trevas. Em vez disso, eles dominaram o caminho da emboscada e atingiram e dirigiram táticas para conseguir seus objetivos políticos. A cultura argoniana em Black Marsh não é totalmente compreendida. Algumas evidências sugerem que, como o Khajiit, o estilo de vida argoniano é tribal. No entanto, considerando as referências ao Tribunal Real de Argônia e a existência de Shadow Scales, a presença de uma forma de governo argoniano organizado, e é muito provável que nos passados os argonianos tinham uma civilização grande e poderosa, suficiente para construir grandes e intricadas estruturas de pirâmides chamadas Shaminars. No entanto, a causa da escravidão da maioria dos povos Dahmer, eles vieram para construir pequenas aldeias e cabanas de lama. Os Shaminars deixados como ruínas desabitadas e espalhadas em Black Marsh. Os argonianos são pessoas muito insulares, isso devido à natureza de sua pátria e também porque men and mare tipicamente veem uns como pouco mais do que animais. Sua longa história de serem capturados como escravos tornou os argonianos muito desconfiados de estranhos, mas quando o argoniano faz um amigo, eles vão lutar até a morte para defender seu amigo. Os argonianos não têm verdadeiros aliados entre as outras raças de Tamriel. A maioria das relações é neutra com os argonianos, não se importando com os assuntos de outras raças ou nações. As únicas relações claras que têm são negativas, caindo sobre Dahmer e o Khajiit. A longa história de ser forçado como escravidão pelos Dahmer. As vidas passadas em tratamento severo de suas plantações e morrendo, deixando a maioria dos argonianos com um profundo ódio cultural dos elfos da escuridão. Um ódio que mais tarde levou a atacar e ocupar Morrowind durante a Quarta Era. Uma pessoa sem instrução adequada que os argonianos e os Khajiits fossem mais próximos dos aliados, dado seu status único como Beast Folk e suas histórias semelhantes, de serem usados como escravos. No entanto, os argonianos desprezam os gatos de Elsemir, assim como os Khajiits, por sua vez, odeiam os argonianos. As raízes de animosidade podem ser atribuídas às crenças dos Khajiits que um xamã argoniano, responsável pela criação da gripe Kynathen, que atormentava a espécie e sua infraestrutura. Cada raça vê um ou outro como um inferior a si. E se não se fosse pela Baía de Niben, governada pelo Imperial, separando as duas províncias, é provável que eles tivessem feito guerra há muito tempo. O idioma. O idioma nativo dos argonianos é chamado de Gel. E, ao contrário das outras línguas de Tamriel, não é derivado da Helfnofex. Os argonianos não têm muito conceito de tempo,
de modo que seu idioma não tem palavra para ele. Por isso, alguns argonianos, a parte mais difícil de aprender da língua dos impérios é que eles fazem seus verbos diferentes para indicar algo que aconteceu. Para os argonianos mais tradicionais, o nascimento e a morte não são o mesmo momento. Toda a vida e história é um momento. Apenas ignorando a maior parte de seu conteúdo pode criar uma ilusão de progressão linear. Religião. Não se conhece muita informação específica sobre a religião argoniana. No entanto, alguns conhecimentos sobre essas crenças são conhecidos por não argonianos. A coisa mais importante para entender sobre sua religião é o vínculo entre a história e a histórica árvore e os argonianos. O Richt é um tipo único de árvore que cresce ao redor de Black Marsh e é vista altamente pelos seus habitantes. Essa árvore, de acordo com os argonianos, é inteligente e totalmente consciente. Produz uma seiva especial que dá visões e iluminações para suas almas. De fato, as crias argonianas bebem a seiva do Richt no nascimento e na infância. Segundo ele, a seiva da árvore histórica, que quando bebem, dá um rating à sua alma. Quando esse argoniano morre, sua alma viaja para a árvore de Richt e é armazenada até que suas bebidas produzidas naquele Richt, assim como o Richt dá a alma para um novo ciclo e o ciclo se repete. A árvore pode conversar telepaticamente com o argoniano que bebeu a seiva. Também deve notar-se que a Richt, portanto os argonianos, reconhece a existência da deidade Sif. Alguns argonianos nascidos sob o signo da escuridão são entregues à Irmandade das Trevas ao nascimento e treinados em sigilo para o assassinato. Aqueles argonianos que podem tornar Shadow Scales, que servem a Black Marsh como espiões e assassinos. Há rumores de argonianos que contraíram uma forma única de licantropia, e em vez de se tornarem lobisomens, após a transformação se tornem em criaturas conhecidas como Were Crocodiles, que respeitam os pântanos isolados e espalham a doença. Existe uma facção política em Argônia chamada Akshilel. Não há mais pouca informação sobre eles, exceto que eles são compostos inteiramente de argonianos e que eles empurraram as forças de Mehrunes Dagon durante a crise de Oblivion em Black Marsh. O Black Marsh foi o nome dado à porção de Argônia que foi conquistada pelo Império na Primeira Era. Como Morrowind nunca foi invadido com sucesso, mas sim incorporado pacificamente. O Richt também é conhecido como Árvores de Argônia. São aparentemente codependentes argonianos, com muitos exemplos de ambos confiar um no outro. Os Shadow Scales são assassinos argonianos nascidos sob o signo da escuridão em Temarsh. Eles são treinados desde a infância na arte do sigilo do combate. Na cidade infernal de Meregrin, menciona que os argonianos se chamam Saxhlel. Essa autodesignação também é mencionada no livro da Segunda Era, Mitos das Lendas do Richt. Enquanto os argonianos são frequentemente chamados de lagarto por outras raças, eles realmente têm muitas características que parecem muito semelhantes a crocodilos e jacarés. O mais notável entre eles é uma grande cauda plana. O termo lagarto para argoniano é frequentemente usado como um insulto racial. Entre outros são escória da lagoa, escalacostas e escalapele. Uma injúria racial que os argonianos têm para contra outras raças é pele dura, juntamente com sangue quente. I am the lucid dream, the monster in your nightmares, the fiend of a thousand faces. Cower before my true form! Bow down before the god of death! Madness will